Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos falar sobre o famoso problema de determinar a quantidade de divisores de um número. E para isso nós vamos utilizar também o famoso princípio multiplicativo da contagem que nós já comentamos em encontros anteriores. Hoje nós vamos ver como os métodos de contagem, mais especificamente o princípio multiplicativo, pode nos ajudar em situações que a gente nem imaginaria. Como é o caso de hoje. Como que eu sei quantos divisores tem um número qualquer? Vou deixar como sugestão para vocês a videoaula onde eu falo sobre o princípio multiplicativo em detalhes, para que você possa se inteirar sobre o assunto. Se você já tiver craque no assunto, então vamos acompanhar a resolução de hoje aqui. Vamos pegar um exemplo para saber primeiro do que a gente está falando. A gente está falando de quantos divisores tem um número qualquer, tá? Mas nós vamos pegar um exemplo para a gente ver exatamente o que a gente quer. Então eu vou pegar como exemplo o número 40. Quem será que são os divisores do número 40? Então, se você se recordar dessa tarefa lá, quando você fez na escola, era uma coisa meio assim, ou no chute, ou que tinha algum algoritmo meio complicado de a gente fazer, né? Nós vamos fazer aqui mais ou menos de cabeça, porque o número 40 não é um número tão grande e a gente consegue definir quem são os divisores dele. Então vamos lá. A dica: quando eu começo uma lista de divisores, ele sempre vai começar pelo número 1, porque o número 1 é divisor de qualquer número natural, tá? Então o número 1, com certeza, é um divisor do 40. O 40 também é um número par, então o número 2 é um divisor de 40. O número 3 já não divide o 40. Nós temos uma técnica muito simples para saber se um número é divisível por 3, que é somar os seus algarismos. 4 mais 0 dá 4. E 4 não é divisível por 3. Agora o 4 divide. Está lá na tabuada do 4 o número 40. O número 5 também divide o 40. E quando o número termina em 0, ele é divisível por 5. O 6 e o 7 não dividem o 40. O 40 não está na tabuada deles. Agora no 8 ele aparece lá. Próximo divisor do 40 será o 10. Como o 40 termina em 0, além do 5, ele também fica divisível pelo 10. Quando os números começam a crescer aqui, é sinal de que nós já estamos chegando ao fim. O próximo aqui que a gente vai encontrar, que divide o 40, é o número 20, que já é metade de 40. Sendo assim, o próximo só pode ser o próprio 40. Então a lista sempre começa com 1 e sempre termina com o próprio número, tá? O 1 e ele mesmo sempre dividem um número natural. Agora vamos contar quantos divisores tem aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então deu 8 divisores. Uma coisa bem legal da gente comentar aqui é que nós temos uma quantidade par de divisores, né? 8 divisores para o número 40. E se eu pegar os extremos e for retirando, a multiplicação dele sempre vai dar 40. Então olha que legal. Eu tenho aqui extremo 1 e extremo 40. 1 vezes o 40 vai dar 40. Legal? Depois que eu uso esses dois, né, vamos tirar eles da lista. Quem fica de extremo? O 2 e o 20. Se eu fizer 2 vezes 20, vai dar exatamente 40. Se eu apagar esses extremos, o 2 e o 20, vai sobrar para mim o 4 e o 10 de extremo. Se eu fizer 4 vezes 10, o resultado vai dar 40. E aí, apagando esses dois, vão sobrar os dois que estavam mais ao centro. E mesmo assim, 5 vezes 8 é igual a 40. Isso é legal porque até pode ajudar a gente a montar essa lista de divisores, né? Se eu sei que os extremos têm que dar 40 multiplicados, então a gente vai explorar esse detalhe para facilitar a gente a montar o nosso conjunto. Mas o que me garante que não tem mais algum divisor que eu esqueci aqui no meio? Então é isso que a gente vai ver hoje, tá? Como utilizar o método de contagem para a gente ter certeza que esse número tem 8 divisores. Eu vou deixar uma outra sugestão para vocês, que é o vídeo chamado Estudo dos Números, está aqui em cima. Lá eu comentei como é fácil achar os divisores de um número que está na sua forma decomposta.
Então seria bem bacana você assistir para entender melhor o processo que a gente vai fazer aqui. Bom, primeiramente, eu estou falando do número 40, então convém para mim eu fazer uma decomposição desse número 40 em fatores primos, tá? Porque os fatores primos ajudam a gente a fazer o trabalho na hora de achar os divisores. Então vamos lá, como é que eu decomponho o número 40 em fatores primos? É mais ou menos a história do MMC e do MDC. Eu vou pegar números primos que dividam aqui o nosso número até chegar no número 1. Quando chegar no número 1, eu vou ver qual é o DNA do número 40. Então vamos lá. Primeiro número primo que a gente tem é o 2. Então 40 dividido por 2 vai ficar 20. Agora, se continuar sendo possível dividir por 2, a gente continua. O 20 é um número par, dá para dividir por 2. Aqui a gente chega no 10. O 10 continua sendo um número par, dá para dividir por 2. Aqui vai ficar 5. E o 5 não dá para dividir por 2. Então a gente aumenta o primo. O próximo primo é o 3, não dá. E o 5, como também é um número primo, só dá para dividir por 5. Então aqui vai ficar 5. Chegamos no 1. Então quem é o DNA do número 40? O número 40 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Que eu posso escrever aqui como 2 elevado a 3 vezes 5, forma de potência. 2 elevado a 3 é exatamente 2 vezes 2 vezes 2. Agora nós vamos olhar só para o DNA do número. Esquece o 40 um pouquinho, porque 2 elevado a 3 vezes 5 é a mesma coisa que 40, só que ele está na forma fatorada. Quando eu sei que um número divide 2 elevado a 3 vezes 5, ele tem que conter no máximo o 2 elevado a 3 e o 5. Ele não pode ter, por exemplo, o 7. Se eu quiser dividir 2 elevado a 3 vezes 5 por 7, não vai dar, tá? Porque o meu número é composto apenas de 2 e de 5. Então, nessa brincadeira, a gente consegue achar quem são os divisores. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou variar os expoentes, tá? Então, veja só, eu só tenho dois primos para trabalhar. Então, eu vou fazer primeiro 2 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0. Eu vou começar do 0 e do 0, tá? Aqui o meu limite vai ser 3 e aqui o meu limite vai ser 1, porque isso aqui é 5 elevado a 1. Bom, todo número elevado a 0 é 1. Então 2 elevado a 0 dá 1, 5 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então aqui está um divisor do número 40. Agora eu vou começar a variar os expoentes. Então aqui ó, vai ser 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 0. 2 elevado a 1 vai dar 2, 5 elevado a 0 vai dar 1. Então 2 vezes 1 dá 2. Está aqui o outro divisor que a gente achou. Vou colocar um tracinho embaixo, que é sinal que a gente já verificou aqui. Agora eu vou aumentar aqui o expoente até o 2. 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 0. 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Mais um divisor aqui. E agora eu vou chegar no 3, que é o limite onde eu posso chegar no 2. Ó. 2 elevado a 3 vezes 5. 2 elevado a 3 dá 8, vezes 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 dá 1. Então 8 vezes 1 dá 8. Mais um divisor aqui. Certo? Então eu explorei a variação do expoente do 2 até o seu limite, mas o 5 ficou só no 0. Mas eu posso também ter 5 elevado a 1. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então agora eu vou começar do 2 elevado a 0 de novo, só que eu vou usar o 5 elevado a 1. Aí vai ficar 1 vezes 5, que vai dar 5. Tá aqui, ó, na lista dos divisores. Agora varia de novo o 2. 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2, 5 elevado a 1 dá 5. 2 vezes 5, 10. Está na nossa lista. Aumentando mais uma vez o 2. 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Está lá na nossa lista. Para finalizar, o 2 vai chegar no 3, que é o limite. Eu não posso ter 2 elevado a 4, porque 2 elevado a 4 não divide o 2 elevado a 3.
não vai dar número inteiro. Vezes 5 elevado a 1, que também é o limite do 5. Não posso passar do 1, porque eu não vou ter um 5 ao quadrado aqui para cortar por de baixo. 2 elevado a 3 dá 8, vezes 5, 40, que foi o último número da nossa lista. Então, com esse trabalhinho que a gente fez aqui, eu já tenho certeza que a nossa lista inicial estava certa. Mas também dá um trabalho danado, né? Aqui já deu um certo trabalhinho, e aqui dá um trabalho maior ainda. Então, qual seria um método bem rápido para a gente saber que o 40 tem 8 divisores? Então vamos lá. É aí que entra a técnica de contagem. É aí que entra o princípio multiplicativo. Então veja só, eu tenho dois números primos aqui na formação do 40. E eu tenho uma certa variação de expoentes que a gente explorou numa lista. Tá? Então isso aqui será 2 elevado a alguma coisa, vezes 5 elevado a alguma coisa. E aí o que acontece? Eu vou fazer escolhas, como na aula do princípio multiplicativo. Quando a gente vai resolver alguma coisa pelo princípio multiplicativo, você é que vai fazer essas escolhas. Então olha só, eu posso colocar um expoente qualquer aqui para o meu 2. Mas quantas opções eu tenho? Se eu posso chegar no máximo até o 2 elevado a 3, eu vou ter as opções 0, 1, 2 ou 3. Ou seja, eu tenho 4 opções para colocar no meu expoente 2. Tá? Eu não estou dizendo aqui que é 2 elevado a 4. Eu estou falando da quantidade de opções que eu tenho de expoentes. Então eu posso usar o 0, 1, 2 e 3, como eu fiz na minha lista. 0, 1, 2 e 3. E no 5, quantas opções eu tenho? Eu tenho um limite de 1 aqui, né? Eu só posso chegar até o 1. Então quantas são as minhas opções? Ou eu uso o 0, ou eu uso o 1. Eu tenho duas opções. E aí, pelo princípio multiplicativo, eu vou fazer 4 vezes 2 e vou chegar na resposta 8. Ou seja, exatamente os divisores que a gente tinha colocado aqui. Então essa técnica garante para a gente que a gente sabe a quantidade de divisores. E sabendo a quantidade de divisores, aí a gente pode fazer esse trabalho com um pouquinho mais de confiança, porque eu já sei a quantidade de divisores. Uma coisa que a gente tem que frisar bem é que nas nossas escolhas eu listei aqui 0, 1, 2, 3 e aqui 0 e 1, tá? Mas na prática, o que a gente vai fazer? Se aqui é 3, ó, eu vou aumentar 1. Se aqui é 1, eu vou aumentar 1. Ou seja, quando eu decompor o meu número em fatores primos, eu vou olhar para os expoentes de cada fator primo e vou aumentar a quantidade de 1, porque eu tenho que incluir o 0. E aí eu vou chegar na multiplicação na quantidade de divisores desse número. Vamos colocar em prática o que a gente acabou de aprender. Então veja aí, ó. Quantos divisores tem o número 90? A ideia não é fazer a lista antes. A ideia é que você calcule com o princípio multiplicativo e veja quantos divisores tem o 40, a quantidade. Dá uma pausa aí no seu vídeo, tenta resolver e depois volta aqui comigo. E aí, conseguiu? Então vamos lá. Primeiro passo é sempre a decomposição do número 90 para a gente saber o DNA dele, né? O número decomposto eu costumo chamar de DNA porque cada número tem o seu. Em um número, o DNA de um número nunca é igual ao do outro. Então vamos lá. Número 90 é um número par. Então eu começo com o 2. 90 dividido por 2 vai dar 45. Não é mais par. Passo para o 3, se der. Mas vai dar, porque 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3. Então aqui vai ser 45 dividido por 3, vai dar 15. 15 ainda é divisível por 3. Então vamos lá. 15 dividido por 3 deu 5. E o 5 não é divisível por 3 porque ele é primo. Só vai ser divisível por ele mesmo. Chegamos aqui no DNA do número 90. Então o nosso número 90 é 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Agora vamos lá. Eu tenho 3 primos aqui. Então as minhas escolhas são 3. Tá? Uma escolha eu tenho para o primo 2,
Outra escolha eu tenho para o primo 3. Outra escolha eu tenho para o primo 5. E aí eu vou pelos expoentes deles. Eu vou ver quem é o expoente deles e vou aumentar mais um, para colocar aqui. Então aqui é 2 elevado a 1, aumenta 1, vai passar a ser 2. Aqui é 3 elevado a 2, o 2 aumenta 1, vai ser 3. Aqui é 5 elevado a 1, o 1 aumenta 1, vai ser 2. Então essa quantidade de escolhas depende de quantos primos compõem o nosso número. No exemplo passado só haviam 2 primos, eu tinha 2 escolhas. Aqui eu tenho 3 primos, 3 escolhas. Se eu tiver 7 primos, serão 7 escolhas. E aí vamos finalizar o nosso problema. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Então, resposta aqui, eu tenho 12 divisores para o número 90. Agora, eu sou teimoso, eu quero verificar se são 12 de verdade. Quero saber se essa técnica que a gente aprendeu, ela vale realmente. Então aqui, ó, divisores do número 12. Quantidade par. A gente já tinha visto no anterior que os extremos, eles multiplicados sempre vão ter que dar 90. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir isso aqui em 12 pedacinhos. E agora eu vou preencher com os extremos. Vamos ver se vai dar certo. Então, começa sempre com 1, termina sempre com o próprio, que é o 90. De fato, 1 vezes 90 vai dar 90. O 2 também é um divisor, porque o 90 é par. Aí eu preencho lá o penúltimo, que só pode ser o 45, porque 2 vezes o 45 vai dar 90. O próximo divisor é o 3. O 3 também divide o 90. Então, quem vai vir aqui agora? Vai vir o 30, porque 3 vezes 30 também dá 90. O 4 não é um divisor, mas o 5 é. Então aqui eu tenho 5, lá no extremo A vai ser o 18, porque 5 vezes o 18 vai dar 90. Aqui eu tenho também o 6, que divide o 90, e o extremo lá vai ser 15, porque 6 vezes o 15 também dá 90. E o 9 também é um divisor de 90, e do lado dele a gente vai encontrar o 10, porque 9 vezes 10 dá 90. E aí, como eu calculei que seriam 12 divisores, então está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores de 90. É isso aí. Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas redes sociais. Professor Marcelo deixa um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.